Bom dia, irmãos. Vamos abrir então a Escritura na passagem indicada, que é Lucas, no capítulo 1. Então vejamos lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo inicial. E vamos ler então os versos 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. No sexto mês, que sexto mês é esse? O sexto mês da gestação de Isabel, a mãe de João Batista. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos irmãos, todos nós, como eu disse há pouco para as crianças, gostamos de surpresas, né? Gostamos de ser surpreendidos e, na verdade, somos frequentemente surpreendidos nas nossas vidas. Não é? Cada um de vocês poderia contar tantas histórias a respeito disso. Não é? Existem tantas maneiras pelas quais nós podemos ser surpreendidos. E todos nós temos, então, várias histórias na nossa vida que ilustram e que exemplificam essa experiência. Eu estava lembrando, pensando aí sobre essa questão, de algumas histórias, de algumas ilustrações. Uma delas, bem pessoal. Certa vez, eu estava no meu escritório e o celular indicou, de repente acendeu a luz do celular e indicou que a minha mãe tinha feito uma ligação para mim. Preocupado com aquilo, eu liguei para ela: Mãe, a senhora ligou para mim? Ela disse: Não. Mas eu percebi que ela estava nervosa, que ela estava angustiada com alguma coisa. Mãe, conta para mim o que está acontecendo. Para encurtar a história, ela tinha sido vítima daquele famoso golpe do telefone
onde bandidos de dentro das prisões, das penitenciárias, ficam ligando para as pessoas, inventando uma história de que alguém da família está sob o poder deles e de que se não depositarem determinada importância, essa pessoa vai sofrer. E então, graças àquela minha ligação, eu pude entrar em contato então com o meu cunhado, que foi ao encontro dela, e é porque ela já estava prestes a fazer uma retirada, um depósito lá de uma importância grande numa conta que foi dada para ela. Mas ela disse que não tinha ligado para mim. E eu vi o nome dela no celular. E por isso liguei para ela e fiquei sabendo da história toda. Que surpresa, né? No avivamento evangélico do século XVIII, lá na Inglaterra, o grande avivalista e pregador foi John Wesley. Então, John Wesley era um ministro da igreja anglicana, mas que começou a fazer umas coisas revolucionárias, radicais, na sua igreja. Ele começou por causa de uma profunda experiência que ele teve com Deus, na qual, como ele mesmo disse, sentiu o coração estranhamente aquecido, a expressão famosa dele. Ele começou a pregar ao ar livre para as massas empobrecidas lá da Inglaterra, no século XVIII. Isso era uma coisa que não existia. A igreja anglicana não admitia pregações ao ar livre, pregação só dentro dos templos, na hora do culto, uma coisa bem disciplinada, bem estruturada. Esse negócio que saía aí pelas ruas, pelas praças, pregando para grandes multidões, e principalmente para gente pobre, gente das classes mais inferiores da sociedade, isso era uma coisa impensável. Então havia John Wesley, havia também outro grande pregador nessa época, que foi George Whitefield, um calvinista muito fervoroso, que também foi um maravilhoso pregador, evangelista, avivalista daquela época, o avivamento inglês do século XVIII. Para vocês terem uma noção da importância desse avivamento, alguém disse, um historiador afirmou, que a Inglaterra foi salva, foi poupada de uma revolução sangrenta, como aconteceu na França, na mesma época, a Revolução Francesa, por causa do avivamento evangélico. Se não fosse o avivamento evangélico, possivelmente a Inglaterra teria tido o mesmo tipo de revolução sangrenta que aconteceu na mesma época na França. Mas onde que está a surpresa aí? Estou falando a respeito de surpresas, né? Bom, a surpresa está na história lá de 3 amigos, nessa época, que foram a uma taverna, um pub, né, lá na Inglaterra, tomar umas cervejas e tirar sarro, né, fazer gozação com os pregadores do avivamento. Então, um deles lá, né, subiu na mesa, já um pouco sob o efeito, talvez, da cerveja, e começou a imitar Wesley, né, como se ele fosse Wesley pregando. E daí é que veio a surpresa. No meio da imitação, ele pensou, puxa, eu creio nessas coisas que eu estou dizendo. Essa mensagem é para mim. Eu acredito nisso. E a partir daquele momento ele começou a pregar, mas a sério. Parou de brincar, parou de fazer gozação e começou a pregar a sério para os seus colegas. E se converteu e se transformou num pregador evangélico. Olha que surpresa! Veja as circunstâncias em que esse indivíduo se converteu, enquanto imitava um pregador e fazia a troça dele. Foi essa circunstância tão curiosa, tão inusitada, que Deus usou para surpreendê-lo, com a maior surpresa de todas, para levá-lo ao conhecimento da salvação. Surpresas. E a gente poderia contar tantas outras histórias como essas duas que eu acabo de mencionar para vocês. Em Lucas 1 e 2, nos 2 capítulos iniciais de Lucas, nós temos
o famoso drama da encarnação. Em nenhum outro livro do Novo Testamento nós temos um relato tão longo e tão detalhado dos eventos, das circunstâncias em que o Filho de Deus veio ao mundo. Nós vemos o drama da encarnação se desenrolando diante dos nossos olhos. E vemos os personagens, vão aparecendo um por um os personagens desse drama. Zacarias, Isabel, sua esposa, seu filho João Batista, Maria, José, os anjos, os pastores, aquelas duas pessoas idosas que viram depois o menino Jesus recém-nascido, Simeão, Ana. São muitos personagens, mas todos eles são atores coadjuvantes, meramente atores coadjuvantes, porque o ator principal, aquele que nós chamamos de protagonista, é o próprio Deus soberano e eterno, o Deus da providência, o Deus transcendente e, ao mesmo tempo, imanente, presente entre nós. Agora, voltando a pensar um pouquinho, irmãos, a respeito dos atores coadjuvantes, certamente o mais importante desses atores coadjuvantes é Maria, essa figura que tem um lugar tão importante, como sabemos, na religiosidade brasileira, por exemplo. Ainda recentemente houve grandes comemorações lá em Aparecida do Norte, em torno dos 300 anos da descoberta daquela imagem lá nas águas do Rio Paraíba do Sul, e que deu origem a esta figura que é a chamada Nossa Senhora Aparecida. Um pescador lá lançou a sua rede nas águas do rio e trouxe lá um corpo de uma imagem, depois lançou novamente a rede, trouxe a cabeça e a partir dali surgiu então essa nova versão de Maria, uma versão bem brasileira, a Nossa Senhora surgida das águas, Aparecida. Queridos irmãos, Maria é muitas vezes um tabu, um tema proibido entre os evangélicos brasileiros, em sua reação ao catolicismo. Se no catolicismo nós entendemos que ela ocupa um lugar destacado demais, excessivamente exaltado, entre os evangélicos às vezes acontece exatamente o oposto, um esquecimento grande demais. Um dos nossos alunos lá no centro de pós-graduação está preparando o seu trabalho de conclusão, a sua monografia de conclusão, exatamente a respeito disso, né? Fazendo uma pesquisa exatamente a respeito disso. Como evitar, por um lado, a mariolatria católica e, por outro lado, esse total esquecimento do qual Maria é objeto, muitas vezes, nos meios evangélicos. Como encontrar um meio termo entre isso, entre esses dois extremos. O fato, irmãos, é que, surpreendentemente, já que estamos falando de surpresas, né, os reformadores do século XVI tinham um grande respeito por Maria. E nós ficaríamos até espantados com certas afirmações que eles fizeram a respeito dela, né? Então, os nossos reformadores do século XVI. E a Bíblia, embora não faça nenhuma das afirmações grandiosas reivindicadas pela teologia católica romana, por exemplo, de que Maria seria medianeira, corredentora, né? De que ela teria nascido de maneira imaculada, sem pecado, a concepção imaculada de Maria, de que ela foi assunta aos céus em corpo e alma, esse tipo de coisas. Embora nós não encontremos base bíblica para todas essas reivindicações, o fato é que não podemos ignorar que a Escritura diz algumas coisas muito importantes sobre a mãe do Redentor. E justamente esta passagem que nós acabamos de ler é um dos lugares onde nós encontramos algumas afirmações bastante significativas a respeito de Maria. Mas
Qual a importância principal de Maria nessa passagem aqui no capítulo 1 e também no capítulo 2 de Lucas? É porque ela ilustra a maneira de Deus agir. Maria se torna especialmente importante porque nós vemos na sua vida a ação maravilhosa de Deus, de maneiras muito ricas e muito profundas. De modo que a experiência de Maria se torna também uma ilustração do que deve acontecer conosco. Ela se torna um modelo daquilo que Deus também pode fazer nas nossas próprias vidas. E por isso, então, eu gostaria de destacar 3 aspectos, vocês têm aí no boletim, né? O esboço da nossa reflexão desta manhã, então vamos seguir essa sequência. Em primeiro lugar, primeira coisa importante que esse texto que nós acabamos de ler nos mostra aí dentro da experiência de Maria, o fato de que Deus nos surpreende. Os 2 primeiros versículos da nossa passagem, 26 e 27. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Deus faz coisas que as pessoas não esperam, de maneiras e em momentos que as surpreendem. Então Deus faz essas surpresas a nós desses 2 modos, né? De maneiras e também em momentos inesperados. De maneiras inesperadas e em momentos inesperados. Nós temos 2 livros que falam a respeito desse assunto. Um desses livros foi escrito por um escritor muito apreciado nos meios evangélicos, e outro desses livros foi escrito por um professor ou por um personagem não muito apreciado em certos meios evangélicos. O primeiro deles foi C.S. Lewis. Tá? Quem foi C.S. Lewis? Então, aquele inglês, professor universitário, lá especializado em literatura, e que tinha sido durante muito tempo um ateu, um materialista completo, e de repente teve uma experiência de conversão e abraçou a fé cristã e se tornou um grande apologista, um grande defensor do cristianismo. Dentre os muitos livros escritos por C.S. Lewis, num deles, ele narra então essa sua experiência de transformação, de encontro com Deus. Um livro publicado em 1955, e intitulado Surpreendido pela Alegria, Surprised by Joy. Até mais tarde as pessoas acharam interessante o fato de que ele, tendo dado ao livro esse título, veio a se casar com uma mulher chamada Joy. Mas depois, né? Depois que tinha publicado o livro, alguns anos depois, ele se casou com Joy Davidson. Mas aqui, então, quando ele diz surprised by joy, não é surpreendido pela joy, né? É surpreendido pela alegria. Mas C.S. Lewis, nesse livro, mostra como foi surgindo gradualmente dentro do seu íntimo uma aspiração por algo maior, por algo mais sublime, uma aspiração e um grande desejo pela transcendência, um senso de transcendência. E ele finalmente descobriu que a única maneira de suprir esta aspiração seria por meio da fé no Deus revelado em Cristo. E isso levou então à sua conversão. O outro personagem que não é apreciado por muita gente nos círculos evangélicos foi um missionário bastante controvertido, que trabalhou por alguns anos no Brasil, nos anos 50 e 60 do século XX, que foi Richard Shaw, o teólogo da Revolução, né? Naquela época de tantas discussões, de tantos debates na sociedade, na igreja, e que acabou resultando lá na tomada do poder pelos militares em 1964. Então, chegou esse missionário falando em revolução o tempo todo. Nos anos 50, no começo dos anos 60, Richard Shaw. Depois ele teve muitas experiências diferentes na sua vida tomou outros rumos. No final da sua vida ele se tornou um grande admirador do pentecostalismo, né, da experiência dos pentecostais. Mas ele então publicou em 2003 um livro, Surpreendido
pela graça. Até algumas edições desse livro têm um subtítulo: Minha luta contra o câncer. Surpreendido pela graça, mesmo no meio de uma experiência tão difícil como a luta contra o câncer. Mas voltemos aqui ao nosso texto, irmãos. Onde estão os elementos de surpresa aqui? Bom, tudo aqui é surpreendente, né? Como eu disse para as crianças, lá estava essa menina, essa mocinha, essa provavelmente adolescente Maria, né? Sem quaisquer prerrogativas especiais, quaisquer características especiais, e de repente vem da parte de Deus esse mensageiro e essa mensagem tão maravilhosa para ela. Mas tudo aqui é surpreendente, a começar da região onde tudo isso aconteceu, a Galileia. A Galileia a gente poderia considerar a região talvez das menos importantes da Palestina. Inclusive ela era conhecida como a Galileia dos gentios. Então os judeus olhavam para a Galileia assim, meio com o nariz torcido, né? Galileia, isso é coisa de gentil. Não é uma região autenticamente judaica, como Judá, por exemplo, como o sul, né? Galileia. Nós temos lá em Isaías as famosas palavras: para a terra que estava aflita. Qual terra que estava aflita? A Galileia. Não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou, olha a palavra aqui, que Isaías usa aqui, desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. A Galileia tinha na antiguidade, na divisão de Canaã entre as tribos, tinha ficado com essas duas tribos. Então a tribo de Zebulon e Naftali. Mas, e aqui vem a beleza, né? Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então nós vemos aqui Deus pegando aquela terra desprezível, aquela terra obscura, aquela terra sem importância, e tornando-a gloriosa. Em segundo lugar, a cidade onde Maria vivia. Ela não só vivia na região da Galileia, mas nessa cidade específica, que não tinha uma reputação muito melhor que a região toda. Nazaré. Vocês certamente conhecem aquela palavra lá do Evangelho, aquele versículo lá do Evangelho de João, onde Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, e daí usou a palavra complicada, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: por acaso de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Essa era a fama de Nazaré. Pode existir alguma coisa boa em Nazaré? Então vejam, meus irmãos, essa passagem nos fala dessas surpresas todas, né? Deus se dirige a uma região inesperada, se dirige a uma cidade mais inesperada ainda, e se dirige a uma pessoa muito inesperada, a uma virgem, muito jovem ainda, prometida em casamento a alguém, mas que não era ainda casada. Os arranjos iniciais do noivado naquela época eram feitos pelos pais, como continuou sendo feito por tanto tempo e como continua sendo feito em algumas partes do mundo até hoje. Muitas vezes quando a filha era ainda criança, né? A menina ainda criança já era prometida a alguém. O compromisso era muito sério. Era tão sério que esse compromisso de noivado só podia ser rompido pelo divórcio. Era uma coisa que não podia ser rompida de outra maneira. E também essa informação adicional de que as mocinhas judias se casavam muito cedo. Então nós temos aqui a situação de Maria, quando ela recebe essa visita inesperada, essa visita surpreendente. Muito jovem, mas já com esse compromisso tão importante, tão sério sobre si.
provavelmente ainda adolescente, pobre, simples e prometida a um obscuro descendente de Davi, José. Existe um texto lá de Zacarias, capítulo 4, que diz que nós não devemos desprezar os dias dos humildes começos. Esse foi um dia de humildes começos, né? Tudo ali era humilde, a região, a cidade, a pessoa envolvida, tudo muito humilde. Mas no meio de toda aquela simplicidade e de toda aquela humildade, Deus tinha uma coisa muito grandiosa para manifestar. O fato, meus irmãos, é que nós não podemos nos acostumar com Deus, porque Ele nos surpreende. Ele despreza o que nós valorizamos e Ele valoriza aquilo que nós desprezamos. Ele quer fazer coisas novas e surpreendentes nas nossas vidas, se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, essa é a primeira coisa bonita que nós encontramos nessa passagem, né? Esse Deus que nos dá surpresas, esse Deus que deu essa tremenda surpresa para aquela menina, para aquela adolescente lá de Nazaré, da Galileia, chamada Maria, prometida em casamento àquele descendente de Davi chamado José. Mas em segundo lugar, outra coisa maravilhosa que esse texto, que essa passagem nos mostra, é que Ele nos quer dar de si mesmo. Quando Deus vem a nós e nos surpreende, é porque Ele quer nos dar de si mesmo. Nós muitas vezes tememos que as surpresas de Deus sejam desagradáveis. Quando Deus aparece com alguma surpresa, a gente fica ressabiado. Opa, que negócio é esse? Nós pensamos que Ele vai exigir coisas de nós, simplesmente. Mas não. Ele vem ao nosso encontro para revelar-se a nós e para nos conceder a sua graça. A experiência do grande reformador Lutero, né? No ano que vem vamos estar comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, e Lutero tinha essa concepção equivocada a respeito de Deus. Deus é aquele que vem a nós para nos exigir coisas. É o Deus de justiça, uma justiça implacável, e nós temos que nos virar, fazer das tripas o coração, como se diz, para tentar satisfazer a justiça de Deus, para tentar agradar a Deus. E daí então, precisando estudar vários livros da Escritura, porque ele havia se tornado professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, então tendo que estudar lá a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, Salmos e outros livros, ele começou a ter essa compreensão totalmente nova, revolucionária, transformadora, libertadora, maravilhosa a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus, compreendeu Lutero à luz da Escritura, não é algo que Deus exige de nós, mas algo que Ele nos concede graciosamente em Cristo Jesus. Essas palavras do anjo têm dado muito o que falar ao longo dos séculos. As palavras iniciais do anjo a Maria. Na nossa Bíblia está tudo muito bonitinho aqui. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas nas Bíblias católicas está Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eu fui dar uma olhada em outras traduções que nós temos desta passagem. Então, na tradução inglesa lá, New International Version, a NIV. Então, traduzindo lá está, saudações tu que és altamente favorecida. Na equivalente em português, a NVI, a nova versão internacional, alegre-se agraciada. E para citar mais uma, o Novo Testamento na linguagem de hoje, alegre-se Maria, você recebeu um grande favor de Deus. Então a ideia não é que Maria de repente se torna ali um depósito de graça, né? Ela está cheia de graça, graça essa que ela pode até compartilhar com as outras pessoas. Não é essa a ideia do original. A ideia do original
de que a graça não era uma propriedade de Maria, mas uma dádiva feita a ela. Ela estava sendo um objeto da graça e do favor de Deus. Como nós vemos não só aqui no versículo 28, alegra-te muito favorecida, mas especialmente no versículo 30. Vejam aí nas suas Bíblias o que está lá no versículo 30. O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então toda a ênfase da passagem, meus irmãos, embora Maria se destaque tanto aqui como o principal personagem humano de toda essa história, mas a ênfase toda é colocada na pessoa de Deus, na iniciativa de Deus, na ação soberana e graciosa do Senhor Deus. Ela está sendo objeto ali naquele momento desta manifestação graciosa de Deus. Mas em que consistia essa graça? Qual foi essa graça de que Maria estava sendo objeto naquele momento, segundo as palavras daquele mensageiro de Deus, daquele anjo? Em primeiro lugar, o fato de ela ser uma pessoa tão simples e tão humilde, a humilde jovenzinha de Nazaré. Ela não tinha grandes predicados intelectuais, evidentemente sociais, econômicos, ou de qualquer outra espécie, mesmo talvez religiosos, espirituais, não tinha nenhum predicado assim que a distinguisse, que a colocasse acima das suas contemporâneas. Então ela estava sendo simplesmente um objeto da ação graciosa de Deus, que não olha para os predicados humanos. Mas em segundo lugar, ela foi este objeto da graça de Deus porque ela foi escolhida para ser a mãe do Redentor. E aqui então nós encontramos essa série impressionante de títulos e de qualificativos dessa criança maravilhosa que haveria de nascer por meio de Maria. Ele é chamado de Jesus, e Jesus vem de uma raiz hebraica, a mesma do nome Josué, lá do Antigo Testamento, que significa salvação, salvador. Ele é chamado de grande, ele será grande, filho do Altíssimo, filho de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Ele é o Filho de Deus. Nós vemos isso principalmente aqui, esta última expressão no versículo 35. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Que tremendo privilégio que Maria recebeu naquele momento, sem o merecer, isso que é o mais importante. Sem que ela tivesse qualquer predicado especial, mas simplesmente por causa da ação soberana e graciosa de Deus na sua vida. Como no caso da eleição de Israel. É interessante como a experiência de Maria lembra muito a experiência do seu povo, o povo de Israel. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, em várias passagens, que Israel não se tornou o povo de Deus, não foi libertado por Deus do cativeiro egípcio, não recebeu a terra prometida e tantas outras bênçãos, a aliança com Deus, a sua lei, tudo aquilo que Deus lhe concedeu, não porque Israel fosse o maior dos povos, não porque Israel fosse um povo lá cheio de qualidades extremamente diferentes e apreciáveis. Na verdade, Deus diz: vocês eram um dos povos mais pequeninos, mais sem graça, mais desprezíveis. Vocês estavam na periferia do mundo. Estavam lá atrás, em último lugar. Mas o Senhor Deus os escolheu porque os amou. A razão da eleição não estava em Israel, estava em Deus. A razão da eleição nunca está em nós, está no Deus que elege, no Deus que chama, no Deus que vem a nós em amor e graça em Cristo Jesus. Amém. E isso finalmente nos leva ao terceiro aspecto aqui da nossa reflexão. Então, o nosso Deus nos surpreende, Ele nos quer dar mais de si mesmo,
e finalmente Ele espera que nós correspondamos ao seu interesse. Essa é a ênfase da última sessão da nossa narrativa, que vai do versículo 34 até o final, o versículo 38. O fato de que Maria não fica indiferente, não fica inerte diante das afirmações do anjo. E aqui está a sua importância para nós. É aqui que Maria se torna um modelo e um exemplo e uma inspiração para as nossas vidas. A maneira como ela reage, a maneira como ela se comporta diante dessa manifestação de Deus através do seu mensageiro. E a sua resposta, então, tem duas partes. Em primeiro lugar, ela procura entender melhor. Ou seja, ela não aceita simplesmente o que lhe é dito de modo passivo. Diz o verso 29, voltando um pouco: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. As palavras do anjo, né? Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Maria não se comportou, que bom, legal, beleza. Não, ela ficou compreensivelmente atônita, perplexa com essas palavras e com essa saudação inusitada. E ela então pergunta mais adiante, né? Como será isto se eu não sou casada? Na essência, esse é o sentido da pergunta que Maria faz no verso 34. Como poderá acontecer isso, eu ter esse filho, esse tal filho, se eu ainda não sou casada, somente prometida a alguém? Então nós vemos aqui uma atitude, uma reação que não consiste em incredulidade ou recusa, mas simplesmente na dificuldade de compreender algo tão maravilhoso, algo tão surpreendente. Qualquer um de nós, sendo confrontado com uma mensagem tão surpreendente como essa, também provavelmente teria reação semelhante. E então o anjo, para tranquilizá-la, lhe dá uma resposta que tem três aspectos muito bonitos, muito especiais. Em primeiro lugar, ele diz: o poder do Espírito Santo operaria nela aquele milagre. Não se preocupe com essa impossibilidade humana que você está vendo, com o fato de você não ser casada ainda, não estar vivendo maritalmente com José, porque o Espírito Santo é quem vai operar este milagre. Em segundo lugar, lembre-se que Isabel, a tua parente idosa, antes estéril, também concebeu um filho, já está no seu 6º mês de gestação. E finalmente, o anjo faz uma afirmação que põe fim a qualquer dúvida: o Senhor não falha em suas promessas. E finalmente nós nos deparamos com o segundo aspecto da reação e da resposta de Maria. Primeiro aspecto, ela fica ainda um pouco confusa, perplexa, tenta entender melhor. Agora, diante da explicação, diante dessas palavras do anjo, tranquilizando o seu coração e reafirmando as promessas de Deus à sua vida, ela vem então com essa segunda reação que é tão importante para nós. Ela se coloca na posição de serva do Senhor, inteiramente submissa e obediente ao seu propósito. São as palavras do verso final da nossa passagem. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E nisso está a glória de Maria. Ela não conhecia ou entendia tudo, mas ela conhecia agora o suficiente para fazer duas coisas muito importantes: para crer e para servir. Ela creu na promessa que Deus estava fazendo a ela naquele momento, e ela se dispõe totalmente a submeter-se ao plano e à vontade de Deus no que diz respeito a ela. Queridos irmãos, Maria é para nós um maravilhoso exemplo e ilustração do que Deus pode fazer com uma vida receptiva ao seu chamado e disposta a levar a sério as suas promessas. É por isso que ela ficou conhecida desde então como sendo bem-aventurada. Nós encontramos isso aqui
no versículo 42, que também diz umas coisas muito importantes a respeito de Maria. Quando ela visitou a sua parente Isabel, né? Isabel lhe disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Nós temos aqui essa palavra que é tão comum na Bíblia, né? Bendito, que em grego é makarios, bendito, bem-aventurado. Encontramos isso nos Salmos, nos Provérbios, em muitos lugares, né? E que significa simplesmente, a tradução mais básica dessa palavra é feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios, né? E aqui Isabel diz para ela simplesmente: feliz és tu entre as mulheres, e feliz, né? Abençoado o fruto do teu ventre. Queridos irmãos, que nós possamos nos deixar surpreender pelo Senhor. O fato é esse: muitas vezes Deus quer nos surpreender e até está nos surpreendendo, mas a gente não percebe isso, não é mesmo? Por isso que eu disse no início, é preciso, para que isso aconteça, que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quando Jesus pregava aquela sua mensagem maravilhosa, lá nos 3 anos do seu ministério, para as multidões, alguns criam e outros não estavam nem aí. O mesmo Jesus, a mesma mensagem, as mesmas palavras, o mesmo local, as mesmas circunstâncias, uns criam e outros descriam, outros não se importavam. Porque nem todos tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, sensibilidade espiritual nos seus corações. Quem sabe o que Deus não poderia realizar em nós, em cada um de nós e por nosso intermédio, se tivéssemos a mesma atitude da mãe do nosso Senhor. Então, que nós possamos, irmãos, refletir a respeito dessa mensagem, dessa experiência de Maria e levar conosco esses 3 pontos que eu considero muito preciosos e que nós encontramos de maneira muito explícita nessa passagem que acabamos de considerar nesta manhã. Primeiro, que o nosso Deus nos surpreende, Ele quer nos surpreender e já o tem feito muitas vezes e poderá fazer mais. Em segundo, que Ele quer nos dar mais de si mesmo, não simplesmente coisas, bênçãos, mas de si mesmo a nós. E finalmente, que Ele espera que nós correspondamos ao seu interesse, assim como fez Maria. Que Deus nos abençoe. Amém.